Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fundo na história de uma gigante que tropeçou. Vamos falar da Nissan e tentar entender como uma empresa que era, assim, praticamente um sinônimo de excelência em engenharia japonesa conseguiu chegar à beira do colapso no final dos anos 90. Para isso, a gente mergulhou num estudo bem detalhado da indústria automobilística do Japão e a pergunta que fica é: como é que uma marca com essa reputação de Jijutsu no Nissan, né, que é algo como Nissan, a potência da engenharia, como que ela enfrenta uma queda tão vertiginosa e que durou tanto tempo? Porque não foi um acidente, foi um declínio de décadas. Exato. E para a gente entender o que aconteceu com a Nissan, a gente tem que dar um passo atrás, sabe? Olhar a foto inteira da indústria japonesa no pós-guerra. O jogo ali era sobre produtividade e qualidade. A Toyota ditou a regra, né, com o famoso sistema Toyota de produção. E todas as outras correram para tentar alcançar. E a verdade é que nos anos 70, a maioria delas, incluindo a Nissan, já tinha chegado lá. Eram incrivelmente eficientes. Certo, mas vamos voltar só um pouquinho mais. Nos anos 60, a percepção era bem diferente, não era? Um carro japonês nos Estados Unidos ou na Europa era visto como barato, e não no bom sentido da palavra. Totalmente. O preço era competitivo, mas a qualidade era, para ser bem gentil, duvidosa. Há relatos, por exemplo, de que os primeiros carros da Toyota a chegarem nos Estados Unidos mal conseguiam assim aguentar a velocidade das autoestradas americanas. Eles simplesmente não foram feitos para aquilo. A imagem era de carro pequeno, frágil, descartável. E aí vem a grande virada dos anos 70, que é um dos movimentos de mercado mais impressionantes da história. De repente, esses mesmos carros se tornam o padrão de qualidade. O que aconteceu? O fascinante aqui é que eles levaram a lição de casa muito a sério. A crise do petróleo dos anos 70 ajudou, claro. O mundo, de repente, queria carros menores, mais econômicos, e os japoneses eram mestres nisso. Certo. Mas o diferencial foi que, enquanto eles melhoravam a eficiência, eles aperfeiçoavam obsessivamente os processos de produção. O resultado foi que os carros compactos japoneses não eram mais só baratos. Eles viraram um sinônimo de confiabilidade. Era o carro que você ligava e ele funcionava. Sempre. Isso mudou o jogo. E um sucesso tão rápido e, assim, avassalador, obviamente, chamou atenção. Isso gerou um atrito comercial gigantesco, principalmente com os Estados Unidos, que viam a indústria local deles ameaçada. Exatamente. A pressão foi tão, mas tão grande que o governo japonês, para evitar tarifas e barreiras mais duras, incentivou as montadoras a adotarem uma restrição voluntária de exportação. Ah, sim. Basicamente, elas concordaram em vender menos carros para os Estados Unidos. O que, à primeira vista, parece uma péssima notícia para elas. Mas, na prática, forçou uma mudança estratégica genial. Perfeitamente colocado. Se a gente conectar os pontos, essa restrição foi um catalisador para duas grandes mudanças. Primeiro, se você não pode vender muitos carros, você precisa vender carros melhores. Mais caros. Com mais valor agregado. Isso. O foco mudou de volume para valor agregado, com margens de lucro maiores. E segundo, se você não pode exportar os carros do Japão, então você constrói os carros onde quer vendê-los. Aí começa a internacionalização da produção, com fábricas pipocando nos Estados Unidos e na Europa. E é curioso ver que, nesse momento todo, a Toyota, que era a líder, foi a mais lenta para ir para os Estados Unidos. Isso não parece, sei lá, um erro estratégico? O que estava por trás dessa cautela toda? Parece contraintuitivo, né? Mas revela muito sobre a cultura da Toyota. A Honda, que sempre foi mais ágil, mais ousada, foi a primeira. Abriu a fábrica deles nos Estados Unidos em 82. A Nissan, querendo competir de perto, seguiu logo atrás em 84. Mas a Toyota estava apavorada com a ideia de perder o controle sobre a qualidade. O sistema deles dependia de uma rede de fornecedores ali no Japão, todos operando em sincronia perfeita. A dúvida era: a gente consegue replicar essa qualidade com fornecedores americanos? Entendi. Então eles hesitaram, fizeram parcerias e só foram abrir a fábrica própria deles mesmo em 1988. Era uma cautela que, no fim das contas, se provou acertada, mas que na época parecia lentidão. E enquanto essa dança estratégica toda acontecia, a Nissan tinha sua própria história.
que era talvez a mais promissora de todas no começo. Eles tinham essa reputação quase mítica de engenharia. De onde veio isso? A história da Nissan começa lá atrás, com o grupo empresarial Nissan Zaibatsu. Para quem não conhece o termo, Zaibatsu eram aqueles conglomerados industriais familiares gigantescos que dominavam a economia japonesa antes da guerra. Desde o início, a Nissan olhou para fora. Eles buscaram ativamente aprender com os sistemas de produção dos Estados Unidos, fizeram uma aliança com a britânica Austin em 1952 para aprender a construir carros modernos. Essa obsessão com a técnica, sabe? Com a engenharia pura, está no DNA da empresa. Foi daí que nasceu o apelido Jijutsu no Nissan. E não era só marketing, né? Eles tinham provas bem concretas desse poderio. Definitivamente não era. O momento que cristalizou essa fama foi em 1958. Um Datsun 210, um carrinho pequeno, aparentemente frágil, venceu o Rally da Austrália. Que era duríssimo. Era considerado a corrida de resistência mais brutal do mundo na época. Isso é mais poderoso que qualquer campanha de publicidade. Foi a prova de que a engenharia deles era robusta, confiável, nas piores condições que você pode imaginar. E aí, poucos anos depois, em 1966, vem um movimento que coloca a Nissan no topo do jogo. A fusão com a Prince Motor Company. Esse foi o grande lance. A Prince era uma montadora menor, mas, cara, com engenharia fantástica e marcas icônicas. Com a fusão, a Nissan absorveu modelos lendários como o Skyline e o Glória. Nomes que são famosos até hoje. Exato. E o mais importante é que essa fusão catapultou a participação de mercado da Nissan para perto de 35%, chegando a colar na Toyota. O cenário estava pronto para uma rivalidade épica entre as duas maiores do Japão. Ok, então vamos recapitular. A Nissan tem uma reputação de engenharia impecável, validada em competições, absorve marcas superamadas e está ali, ombro a ombro com a maior montadora do país. É a receita para o sucesso absoluto. E, no entanto, é exatamente aqui que a história começa a virar. É o grande paradoxo da história. A partir desse pico, ali no início dos anos 70, a participação de mercado da Nissan no Japão entrou numa trajetória de queda. E não foi uma queda qualquer. Foi lenta, constante e ininterrupta por quase 30 anos. 30 anos! 30 anos. Os números são brutais. De 35% do mercado em 1970, eles caíram para apenas 20% em 1999. Perder quase metade da sua relevância no seu próprio quintal ao longo de 3 décadas. Isso é sinal de uma doença crônica muito grave. Isso é impressionante. Então, eles tinham uma base sólida, uma reputação incrível e, mesmo assim, a participação de mercado só caía. Por 30 anos. É um declínio quase inacreditável. O que diabos estava acontecendo por dentro? A análise aponta para uma tempestade perfeita, sabe? Uma combinação de erros estratégicos e problemas culturais. O primeiro, e talvez o maior erro, foi a decisão de entrar numa guerra total com a Toyota. Eles ficaram obcecados em igualar a Toyota em tudo. Número de modelos, quantidade de marcas, tamanho da rede de concessionárias. Mas qual o problema com isso? Ambição não é algo bom nesse mercado? Ambição é ótima, mas precisa ser realista. A Nissan tentou lutar de igual para igual com uma concorrente que tinha quase o dobro da sua participação de mercado. Ah, entendi. A escala. Exatamente. O dobro da escala. Isso criou uma desvantagem de custo esmagadora. Cada centavo investido em pesquisa, em produção, em marketing, tinha que ser diluído num volume de vendas muito menor. Era uma batalha de atrito que eles estavam, matematicamente destinados a perder. E para tentar compensar essa sangria no mercado doméstico, eles tentaram a sorte lá fora com aquela expansão global que a gente mencionou. Sim, mas foi uma expansão desesperada, sem foco. Eles saíram abrindo operações em dezenas de países para tentar compensar a queda no Japão. Só que os recursos da empresa ficaram totalmente pulverizados. O resultado foi que, enquanto a operação nos Estados Unidos era bem lucrativa, eles acumulavam prejuízos enormes em vários outros mercados, como na Europa e em países em desenvolvimento. Era como tapar um buraco no barco, abrindo vários outros menores. Perfeito. O navio continuava afundando. E além da estratégia de mercado, o estudo também aponta para problemas internos, na cultura da empresa. E esse é um ponto fundamental. O que se descreve é uma organização burocrática que sofria de uma paralisia crônica. Departamentos não se falavam, a tomada de decisão era lenta e, o mais perigoso de tudo,
faltava um senso de urgência. Hum, Os gráficos de queda de mercado estavam na parede há anos, mas a estrutura da empresa, com seus feudos internos, impedia qualquer reação rápida e eficaz. Uma inércia que se provou fatal. E aqui vem o que para mim é a maior ironia de toda essa história. A principal força da Nissan, a sua engenharia, acabou se tornando uma de suas maiores fraquezas. Como isso é possível? É uma ironia cruel, né? A mesma cultura que colocou um Datsun no topo do pódio no rally mais difícil do mundo foi aqui, décadas depois, impedir a empresa de desenhar um carro que uma família comum quisesse comprar. Eles se apaixonaram tanto pela engenharia, que se esqueceram do cliente. Certo. E essa ênfase excessiva, combinada com um departamento de compras fraco, pouco influente, resultava em carros tecnicamente complexos e caros de produzir. E do outro lado da moeda, o marketing não conseguia vender esses carros. Exatamente. O marketing era visto como uma função secundária. Os engenheiros projetavam o que eles achavam ser o melhor carro e o marketing que se virasse para vender. Faltava aquela sintonia fina de entender o que o mercado realmente queria em termos de design, de preço, de funcionalidades. Eles sabiam construir motores fantásticos, mas não necessariamente os carros que as pessoas sonhavam em ter na garagem. Um exemplo clássico desse desalinhamento foi a desastrosa decisão de abandonar a marca Datsun nos Estados Unidos, certo? Um erro de marketing de livro didático. Nos anos 80, eles decidiram unificar a marca globalmente para a Nissan. O problema é que Datsun era um nome extremamente popular, com uma reputação fantástica de confiabilidade e valor nos Estados Unidos. Eles jogaram fora uma marca consolidada. Exato, jogaram fora décadas de construção de marca e gastaram uma fortuna para educar o consumidor sobre um nome novo, Nissan, que ninguém conhecia. Foi uma decisão puramente corporativa, que ignorou completamente a conexão emocional que os clientes tinham com a marca Datsun. Com todos esses problemas se acumulando, a guerra perdida com a Toyota, a expansão caótica, a burocracia, a engenharia desconectada do mercado, o resultado financeiro deve ter sido um desastre. Um desastre de proporções épicas. A dívida da empresa explodiu de uma forma assustadora. Os números mostram que a dívida com juros foi de 1,3 trilhão de ienes em 1987 para 3,6 trilhões em 1992. Quase triplicou em 5 anos. Em 5 anos. E os anos 90 foram uma sequência de prejuízos anuais bilionários. A dívida atingiu um nível que o estudo descreve como fatal. A empresa estava financeiramente quebrada. Mas é normal que em empresas em crise tentem várias abordagens. Imagino que a liderança não ficou só assistindo, né? O que havia de tão errado nos planos de recuperação que eles tentaram? Eles tentaram, sem dúvida. O problema é que as tentativas eram tímidas, não atacavam as raízes do problema. A gente teve uma sucessão de planos de reestruturação que parecia um disco arranhado, sabe? O Sr. Kumi anunciou um plano em 92, não funcionou. O Sr. Tsuji anunciou outro em 93, falhou. Depois, o Sr. Hanawa lançou mais um em 96. Eram planos que falavam em cortar uns custos aqui, fechar uma linha de produção ali, mas nenhum deles tinha coragem de mudar a cultura ou de rever a estratégia de produtos de forma radical. O próprio fato de existir um plano de recuperação a cada 2 anos já é um péssimo sinal, imagino. É o sinal definitivo de que nada está funcionando. E o veredito final, o mais brutal, veio do mercado. O detalhe mais contundente da análise é este. No dia em que o Sr. Hanawa anunciou o seu grande plano de recuperação em 1996, o preço das ações da Nissan caiu 12%. Uau! Isso é uma declaração de total descrença. Os investidores, o mercado, estavam dizendo em voz alta: a gente não acredita mais que vocês conseguem se salvar sozinhos. Então, para ficar bem claro, a crise de 1999 não foi um raio em céu azul. De forma alguma. Foi o clímax, foi a febre de uma doença que consumia a empresa há quase 30 anos. Foi o resultado inevitável de décadas de perda de mercado, de uma sequência de erros estratégicos e de uma cultura organizacional que se recusava a enxergar a realidade. Foi uma morte lenta e anunciada. Resumindo a nossa conversa, então, o que a gente viu foi a queda de um ícone. A Nissan, uma pioneira da engenharia, foi levada ao abismo por uma combinação tóxica de fatores.
uma rivalidade mal calculada com a Toyota, uma expansão global que mais parecia uma fuga e, na maior das ironias, a sua maior força, a engenharia, que se tornou uma âncora que a impedia de navegar no mercado. A lição central aqui é poderosa. A maior fortaleza de uma empresa pode, sim, se tornar sua maior fraqueza se não for contrabalanceada por outras competências. Não adianta ter o melhor motor do mundo se o carro tem o design que ninguém quer, o preço que ninguém pode pagar e está sendo vendido nos lugares errados. O caso da Nissan nesse período é um estudo clássico sobre os perigos da arrogância estratégica e da inércia cultural. A nossa análise termina aqui, em 1999, com a empresa de joelhos, buscando desesperadamente um parceiro estrangeiro para evitar a falência. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Considerando essa crise profunda, essa cultura burocrática e quase 30 anos de declínio, que tipo de liderança ou que evento externo seria necessário para virar esse jogo? É realmente possível consertar de fora uma cultura tão quebrada por dentro? Ou a mudança sempre precisa nascer na própria casa?